Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o Na Mira, informação, verdade. Christian Charles na área com muita informação, prestação de serviço para você. Obrigado pela audiência para mais de 40 cidades em todo o estado de São Paulo, levando informação, prestação de serviço como ela é, sem máscaras e sem maquiagens. Daqui a pouco, olha só, prefeito de Cananéia é condenado, ex-prefeito de Cananéia é condenado por conta de uma operação da máfia dos sanguessugas. É isso, né, Fumagalli? O pessoal roubava dinheiro da saúde através de um verdadeiro esquemão das ambulâncias. Daqui a pouco tem detalhes que ele, Tuca Fumagalli, o nosso cavaleiro do Zodíaco da imprensa do estado de São Paulo, nos traz de informação. Além disso, no Na Mira Informação Verdade de hoje, escuta essa história. Escuta essa história, Fumagalli. Bandidos pé de chinelo, literalmente falando. Lá em Votorantim, marginais tocam terror, roubam. E como que os camaradas fogem? Você sabe como os camaradas fugiram ou não, Fumagalli? Consegue imaginar? De busão. E aí, eles picaram a mula do busão. Olha a história, olha o barulho. Nisso, a polícia já estava esperando eles lá no ponto. Levou cada um devidamente enjaulado. Daqui a pouco você acompanha isso na Mira Informação Verdade. Tem mais informação policial diretamente de Votorantim. Lá em Votorantim teve uma recuperação também de um veículo que foi roubado pela nossa polícia. Daqui a pouco tem um bate-papo com a doutora Valéria. Você fala dos seus sentimentos? Você aí, procura se abrir. Você fala dos seus sentimentos? Tuca Fumagalli, por gentileza, seja a voz da razão. Liga o microfone e me diga. Você fala dos seus sentimentos, você se abre? É difícil, o ser humano é difícil ele falar dos sentimentos, né? Fala pouco, né? É até difícil às vezes, muitos pais, mães, e mesmo os irmãos, é difícil um olhar no olho do outro e falar eu te amo. E é uma palavra tão simples e que significa muita coisa para as pessoas, né? Tuca Fumagalli, como que você tá? Olha, hoje você tá, tem que te falar que hoje você tá poético, hein? E você costuma olhar nos olhos. É verdade. Você já olhou no olho do teu irmão Raul Fumagalli e falou, eu te amo, Raul? Ah, com certeza. Eu beijo os meus irmãos até hoje, cara. Tuca Fumagalli, isso é um poeta. Os meus irmãos, os meus filhos, eu os recebo e sou recebido com beijo. Isso é maravilhoso. Eu também faço isso com o papai, né? Embora papai, você já viu, né? Você beijar muito, o papai empurra. Ele tinha o telefone, não vem com esse grude pra cima de mim, não. Então tinha uma limitação. Papai é, vou falar um negócio pra você, é alagoano, né, meu irmão? Meu pai a educação do meu pai também, ele foi criado nessa educação, né, Cris? A gente acaba repetindo, mas é verdade, tem algumas pessoas que têm restrições com relação a isso. Papai era carinhoso, mas dava uma segurada. Daqui a pouco a doutora Valéria vai falar disso, de sentimentos, hein, meu irmão? Além disso, na Minha Informação Verdade de hoje, nessa primeira parte que vai para todo o estado de São Paulo, nós vamos repercutir também o fato do Geraldo Alckmin ter sido Geraldo Alckmin foi acusado agora pelo Ministério Público de uma série de situações aí, de improbidade administrativa, que gera a situação de improbidade administrativa. Tudo isso e muito mais no nosso Na Mira Informação Verdade de hoje. Vamos falar do prefeito de Cananéia. O Tony Santos, que está acompanhando a gente, falou que ele também é alagoano. Meu irmão, meu pai já viu, né, Tony? Você sabe como que é lá em Alagoas, né? Diferente do pai do nosso querido Tuca Fumagalli, nascido no Rio de Janeiro, né? Um homem fantástico lá do Rio de Janeiro, surfista. A biografia que eu tô escrevendo, Tuca Fumagalli. Esse é o nosso... Você inventa, né? Mas beleza. Já me chamaram de Milton Neves do jornalismo policial, Tuca. Olha só, gente, vamos começar o seguinte. O governo toma medidas por conta do museu lá, né? Depois que acontece a tragédia, a política começa a acontecer e os caras começam a se mexer. Coloca no bico do urubu e na boca do jacaré essa informação do Na Mira Informação Verdade de hoje.
Dentre as medidas emergenciais para a preservação dos museus está a assinatura de uma medida provisória para a criação dos fundos patrimoniais. Esses fundos seriam formados por um valor inicial, geralmente uma doação, que ficaria destinada à instituição cultural, e os rendimentos do fundo seriam utilizados para financiar as atividades. O objetivo é garantir uma fonte de recursos para a manutenção dessas organizações em um longo prazo. Esses recursos já seriam utilizados na recuperação do Museu Nacional. A importância dessa legislação é que, ao fazermos a mobilização por busca de recursos, também teremos a condição de recebê-los sem qualquer limitação orçamentária, ou seja, com uma gestão muito mais moderna e focada naquilo para que se presta o próprio fundo patrimonial. Com esta legislação, então, poderemos criar o fundo patrimonial ligado ao Museu Nacional e, com isso, os recursos, desde já, serem colocados nesse fundo patrimonial que seria de grande importância, não só para o Museu Nacional, mas, enfim, também aproveitando para outras instituições. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também anunciou um edital no valor de R$25 milhões para museus e instituições de pesquisas e cultura de todo o país. Para Diogo Oliveira, presidente do BNDES, os recursos vão poder ser usados em projetos de modernização e na segurança desses locais. Só no nível federal são mais de 500 museus, né, catalogados e que demandariam eventualmente algum tipo de atenção nesse sentido. Essa ação visa exatamente prevenir e evitar que novos episódios da natureza deste que ocorreu no Museu Nacional venham a ocorrer. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou que o Brasil receberá também apoio de técnicos da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que vão ajudar na recuperação e reconstrução do Museu Nacional. É possível, sim, empreender esforços para que, no menor prazo possível, nós possamos recuperar o edifício e possamos fazer, então, a recomposição também do acervo do museu. Que aí pode acontecer também, em paralelo às obras de reconstrução, justamente a etapa de recomposição do acervo, de aquisição de novos acervos, enfim. E nós também empreenderemos uma campanha internacional, tanto para a doação, quanto, obviamente, também para a aquisição de acervos para o Museu Nacional. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse em investir na recuperação do Museu Nacional. Nós vamos trabalhar, nós vamos poder captar recursos e nós vamos poder entregar ao Estado, a quem for designado, a obra pronta e o mais rápido possível. Impressionante, né? Que como depois, sempre isso é a política nesse país. Depois que acontece o problema, aí que o pessoal vai pensar em tomar conta do patrimônio nosso. É a nossa história que queima em um momento já crucial de nossa democracia. Uma democracia que até o presente momento vem se mostrando falha, por conta também da classe política, que além de cometer essas barbaridades, além de só correrem atrás do próprio rabo, além de só apagar incêndio, literalmente falando neste caso, é uma classe que não investiu na base principal do cidadão de uma sociedade mais justa, igualitária e de qualidade, que é a educação. Nós não temos um cenário no nosso país de uma educação de qualidade. É só a gente ver a última avaliação aí do IDEB, né? Que foi uma vergonha, né? Uma vergonha para todo o país. É um país que não investe, em educação. Nós temos esse cenário, povo despolitizado, um povo que vota em político corrupto, político canalha, que muitas vezes só serve de massa de manobra. Este é o Brasil que nós não queremos, parafraseando mais uma vez a gloriosa Rede Globo de televisão. Presta atenção, em Votorantim, girando o estado de São Paulo, a polícia consegue recuperar um veículo roubado. Coloca para mim no bico do urubu e na boca do jacaré este veículo que foi roubado. Daqui a pouco nós vamos mostrar o caso dos marginais pé de chinelo
que picaram a mula. Escutem o barulho, daqui a pouco vocês vão acompanhar de perto. Esses bandidos, esses marginais, roubaram, subiram no busão e picaram a mula. É brincadeira. Coloca pra mim, eu volto já já. Nós estávamos em patrulhamento pelo bairro Tatiana e foi feita a denúncia via Copom, indicando que pelo bairro Votorantim Park haveria um veículo produto de furto com 4 indivíduos e que esse veículo estaria com vistas às residências. Em posse das informações, nós direcionamos o patrulhamento até o Votorantim Park e no referido local a gente visualizou o veículo parando e os indivíduos desembarcando e entrando para dentro de uma residência. Em ato contínuo a gente foi até eles, realizou a abordagem. Na abordagem nada de ilícito foi localizado, porém com um deles foi localizado a chave do veículo e o documento. E dentro da residência foi localizada certa porção de droga e dinheiro. Diante dos fatos a gente conduziu os indivíduos até o DP Central para o delegado de plantão tomar ciência dos fatos, onde os indivíduos permaneceram à disposição da justiça. Falando em trabalho da polícia, daqui a pouco a gente volta para Votorantim, dos bandidos que assaltaram a galera e fugiram de busão. Nós rodando nas redes sociais aí do pessoal do jornalismo, um vídeo de um assalto que mostra o estado que o Brasil está, né? Um estado de violência total. Dentro de um ônibus, o pessoal viajava, não tem muitos detalhes de qual seria esse ônibus, e 2 marginais se ergueram aí para roubar toda a tripulação do ônibus. Mas dá uma olhada, o camarada tá com uma arma, este de boné azul, que parece o Exterminador do Futuro, sabe, Tuca, o Arnold Schwarzenegger? Então, parece camarada seguro, mas é verdade, cara. Dá uma olhadinha aí, sai tocando terror. Olha, esse país está de uma violência assim descomunal, né? Todo dia nós temos informação de que o povo está sendo assaltado, que o povo está sendo barbarizado. Quando chega esses momentos de crise econômica, o país fica ainda pior, né? A gente vê uma sensação de impunidade, né? Porque o cara, olha só, o cara anda aí, olha, pegando o relógio do homem ali, olha só, o malandrão. Aí a polícia desce o sapato, o que é triste, a polícia pegou um camarada desse, desceu o sapato, você sabe o que acontece com o policial? O policial é processado, o policial vai ter que se defender, se bobear, o policial vai passar uma temporada no Romão Gomes. É triste o estado que está esse nosso país. Olha, chega a ser, vamos ser sinceros, né, Tuca Fumagalli? Vergonhoso, Tuca Fumagalli está aqui com a gente, chega a ser vergonhoso. Dá uma olhada, eu vejo isso daí. Essas são imagens que o Brasil precisa ver, né? Olha só, ele dá cara, porque ele sabe da impunidade, ele sabe, esse marginal, esse desgraçado, sabe que por mais que ele apronte, ele vai ficar assim, impune. Olha a arma do maluco. Parece o Exterminador do Futuro, ele apontando para a cara das pessoas. Imagine se um idiota desse atira num cidadão, o estrago que acontece. E o marginal aí, olha, deu a cara mesmo, porque este é o reflexo do Brasil que nós não queremos. É o Brasil da impunidade, um Brasil em que as leis para o bandido, para o vagabundo. Por isso que eu falo, até tem um idiota que está copiando o meu jargão, que eu uso há 10 anos. Aqui no Na Mira Informação Verdade é sem máscaras e sem maquiagens, meu irmão. Não é maquiagem não, é sem maquiagens mesmo. Porque a gente tem que mostrar, a gente precisa escrachar na cara dos governantes o estado que está o país. Porque esses políticos vêm bater na nossa porta para pedir voto na maior cara de pau e deixa a gente assim, olha, à mercê de vagabundos, de pilantras. Esta é a grande verdade, tá certo? Em Votorantim, continuando o nosso giro pelo estado de São Paulo, vamos novamente para Votorantim. Bandidos pés de chinelo, e dá uma olhadinha nessa história, meu amado telespectador. Bandidos pés de chinelo, literalmente falando. Eles roubaram, fugiram de ônibus e quando foram descer, foram pegos pela polícia. O mais curioso desse fato, desses vagabundos, é que os caras roubaram, e aí tem o porquê eu disse, bandidos pés de chinelo. Roubaram, durma com esse barulho, um spinner, desodorante e um chinelo havaiana. Ou como chama lá no interior, na minha terra,
uma chinela havaiana. Coloca no bico do urubu, na boca do jacaré, no Na Mira Informação Verdade. Segundo denúncia anônima via 190 Copom, informando aí que 2 indivíduos estavam dentro do ônibus com produtos, vários produtos farmacêuticos por debaixo da blusa, sentido Votorantim. Nos informou qual o nome do ônibus e o prefixo. Aguardamos ali próximo ao terminal de ônibus, onde, segundo as características informadas, abordamos os indivíduos, cada um com uma sacola contendo produtos ali de perfumaria, chinelos de outra loja, e após a abordagem eles nos relataram, né, que haviam praticado realmente furto em várias lojas sequenciais uma da outra ali no centro de Sorocaba. Feito o contato com as vítimas da loja, reconheceram via fotografia os produtos e tendo até imagens do circuito de segurança em mãos, se deslocaram aí para o DP aí para poder configurar aí o furto qualificado. Segundo o informe de um deles, aí nos relatou que participou de um roubo à mão armada no bairro Votocel, de uma loja de salgados. Entramos também em contato com a vítima, que, chegando no DP, reconheceu o mesmo indivíduo pela prática do roubo. Apresentados os dois pelo DP Central de Votorantim e ficando à disposição da Justiça. O Tuca Fumagalli tirou uma onda agora. Falou, pô, até salgadinho os caras roubaram. Mas não é brincadeira, cara. Olha só. E o pior, né? Essa é a definição adequada. Ladrão pede chinelo. Até se a Thaís conseguir pegar o trecho em que o marginal mostra o que os marginais roubaram, só para a gente tentar fazer uma contabilidade aqui de como esses bandidões são bons, né? Que eles tocam terror, né? Eles falam, sou marginal. Olha só, eu vou te contar uma história. Dá uma olhadinha aqui, Tuca. Vamos lá. 2 pares de chinelos, né? Vamos lá, Tuca, vem comigo. Deve custar quanto cada par de chinelo desse? R$15, R$30. Levaram um desodorante, que deve custar em torno de R$10, 30. Mas esses 3 estavam na promoção, né? Barbeador, creme de barbear. Creme de barbear, essas coisas, tudo nessa faixa, R$15, 12, 13. Entendeu? Aí, olha, bandido, e um spinner de R$3, dá uma olhada. E um creme, olha só. Esse é creme para partes íntimas. Eu diria que esse pessoal é aspirante do crime, viu? Esse primeiro marginal que você contou a história também de Votorantim, esse é um profissional, já está profissionalizado. Esse já é mais. Talvez até de carteira assinada. Vem pra cá, Tuca. Agora esse aí não, esses aí me parecem aspirante, viu? Muito amador, né? É aspirante. Começaram agora, né, Tuca? E perto de alguns políticos que nós temos aí, inclusive alguns já presos, né? São fiotões. São 2 fiotão que pegaram aí, né? É brincadeira, Tuca. Olha, você olha o pior, Tuca. E os caras foram de ônibus. Parece que roubaram a coxinha, né? A esfirra. Até esfirra e tal. É o que estão falando aí, né, Tuca? E aí, Tuca, o que você me diz disso? Né? Olha, vamos olhar para esta câmera. Infelizmente é a nossa juventude aí que está na rua aprendendo o que é errado. Fica até por conta da desestabilidade que vivem as famílias hoje no Brasil, né? Da deseducação que se tem no berço, e também as leis brandas que favorecem. Nós temos aí uma doutora que pode concordar ou discordar. Nós temos aí leis que beneficiam o crime. Hoje parece que é vantagem você ser criminoso, né? Você lembra do ditado popular, o crime não compensa? O Brasil está provando o contrário. Exatamente. Tudo muda aqui. Tem até candidato a presidente aí. Exato. Eu tô falando aqui em leis, candidato a presidente, picaretagem,
problemas financeiros e política, de certa forma. Agora acabou de sair que o Alckmin é acusado de improbidade e o Ministério Público pede a perda dos direitos políticos do Alckmin. É mais um candidato à presidência enroscado com a justiça. Nós já temos o Lula, agora temos o Alckmin, né? Temos o Haddad, que foi também denunciado 2 vezes em menos de 15 dias. Lavagem de dinheiro. O garotinho que foi já julgado e condenado em segunda instância. Rapaz, que situação. Coloca imagens aí do nosso querido Geraldo Alckmin, que tá querido, né, para alguns, para outros nem tanto. E lembrando que o nosso Gilmar Mendes, querido ministro das Benevolências, acabou ontem de dar um habeas corpus para um ex-secretário do seu Alckmin, responsável exatamente por obras em rodovias e tal. Então a coisa vai a um ponto que não se tem mais volta. Olha ele tomando um cafezinho, daqui a pouco aparece comendo pastel, quer ver? A Thaís deve ter... A ação aponta o recebimento de 9.900.000 reais em forma de Caixa 2 pagos pela Odebrecht na campanha do Tucano em 2014, quando ele foi reeleito para o governo do estado, viu, Tucá? Então tá aí, você já pega essa informação aí que, lamentavelmente, né, ou infelizmente, nós temos esse cenário. É mais um presidente que corre o risco de sentar lá e perder o mandato ou ser cassado. E um candidato a presidente que, se sentar lá, corre o risco de até perder o mandato. É uma tristeza, porque em outros países aí, principalmente de primeiro mundo, você, quando vê um candidato ou um político corrupto, você logo sabe que ele tem vida curta. Aqui no Brasil, me parece que a corrupção está pulverizada em tudo quanto é legenda partidária, cara. Não tem. Ninguém mais tem. Olha ele tomando café de novo, eu gosto de café, hein? E olha o dedinho levantado. Olha o dedinho, é chique ele. E aí ele tá fazendo Caixa 2. Pois é, e agora, a propósito... Ele tá assim, Caixa 2. O Ministério Público tem feito... Aí é o 5, ele tá falando Caixa 5. O Ministério Público tem feito um excelente trabalho de levantar exatamente a respeito do Haddad, do Alckmin, do Garotinho e tantos mais que houverem. De toda essa gente fina. E serem candidatos a presidente. Quer dizer, essas pessoas aí... sabe? A nossa doutora Valéria está no estúdio dando risada, teve a crise de triste, a situação é triste. É uma situação... Nessa foto o Alckmin tá charmosão, ó. Ele tá fazendo muito sinal de 5, Ministério Público. Vamos investigar que não pode ser que tenha mais 5. Aqueles 5, será que seria 5 anos de reclusão, alguma coisa? Deve ser. Tuca Fumagalli. É uma pena que a política esteja nas mãos de quem está sendo denunciado nesses últimos dias. Ô Tuca Fumagalli, falando em picaretagem, como é que é essa história de Cananéia? Conta pra gente. Pois é o tal da máfia das ambulâncias, é um desdobramento que a Polícia Federal fez naquela chamada Operação Sanguessuga. E o prefeito de Cananéia, é até um homônimo do ex-governador aí, é o Geraldo Carlos Carneiro Filho. Foi presidente da Câmara de Cananéia. Foi prefeito e está condenado a partir de ontem, inclusive, a 8 anos e 2 meses de prisão. E não é só ele, o ex-chefe de gabinete do prefeito, assim como o seu ex-procurador municipal, também foram condenados ao mesmo tempo. Tá a 8 anos, né? E alguns meses aí, a 2 meses de reclusão. Olha a cara do homem lá. Olha ali, Tuca, ali com um balãozinho. Aí quando ele era presidente da Câmara, bigodinho a fazer, só gente fina, né? Aí em campanha, nessa última campanha em 2014, 2016, onde ele tentou uma reeleição, mas não conseguiu. Não conseguiu e está declarando agora que está fora da política. Esse senhor aí era do Partido Democratas, do DEM. Vamos dar carimbar. Olha, para vocês entenderem que aqui é imparcial. Nós já falamos de político corrupto do PT, PSOL, PSDB, PV. PSOL não, PSOL nunca falamos aqui. Pelo menos nunca apareceu, né? Mas já falamos do PSDB. Mas tem uma pontinha do PSOL aí que eu gostaria de colocar. O PSOL, para quem não sabe, é o partido que ficou tomando conta dos museus e da história do Brasil. Por exemplo, quem comanda o PSOL, quem comandava e continua comandando o Museu Nacional, que pegou fogo, e a UFRJ, é gente do PSOL. Mas, Tuca, mas você não acha que agora há uma contradição? Falta recurso? Não, mas há uma contradição aí, porque normalmente o partido
de extrema esquerda ou mesmo socialista, eles não dão valor à cultura. Eles não dão valor à cultura e à memória. Aliás, não, sim, sempre existiu protesto, inclusive, olha... Não seja maldoso. Sempre existiu protesto em relação ao Museu Nacional. Por exemplo, lá onde era o Museu Nacional, porque na verdade se desmanchou no incêndio, tiraram o nome, colocaram Palácio, era Palácio do Império, foi colocado ali e construído por Dom João VI, né, durante a invasão de Napoleão à Europa e tal, e na verdade trocaram para Museu Nacional. Ô Tuca, eu tenho que, só que eu já volto com você, eu tenho que terminar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente na rede, eu quero continuar falando com você, Tuca, desse tema polêmico. Você que está acompanhando na Mira Informação Verdade em diversas cidades do estado de São Paulo, obrigado pela audiência. Olha só, hein, no Instituto ABCcom, em breve na Oi TV e na Claro TV e na Sky. Então vocês também vão poder acompanhar o Na Mira Informação Verdade diariamente nessas emissoras, tá? A partir do dia 30 de setembro nós temos um teste, que vai ser muito importante para a gente e para todos os canais públicos não estatais do estado de São Paulo, e a partir de outubro, muito provavelmente, para todo o Brasil. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. E, continuando aqui em Peruíbe, com o nosso Tuca Fumagalli, muito radical hoje. Só para dar maiores informações a respeito dessa máfia das ambulâncias, né? Ela funcionava da seguinte maneira, Cris. O que o prefeito fazia? Não só ele, como vários prefeitos de várias regiões brasileiras. Ele comprava lá um furgão pelado, entendeu? Comprava lá um furgão pelado e ia comprando acessórios para ambulância na base do conta-gotas. Por quê? Porque isso dispensava a licitação. Eram compras menores. E aí é que entrava o esquemão da máfia das ambulâncias. Então, comprava lá, por exemplo, um equipamento qualquer, que deve ser uma maca, por exemplo, separadamente e tal, que isso vai através de carta-convite, ou então uma compra direta, não precisa passar por licitação. Eles iam montando devagarzinho, com os materiais bem meia boca, super faturando no final das contas. Agora, a gente se pergunta, por que essas pessoas continuam na política? Por que existe esse tipo de político corrupto na nossa política? Porque usam de artimanhas, Cris. Por exemplo, a maior artimanha política que existe hoje é a seguinte: é você criar candidaturas fakes, candidaturas que estão ali apenas para ajudar um outro partido. Por exemplo, eu quero sair candidato a prefeito, ou a presidente, ou a governador. Tenho lá a minha porção de votos. Só que o meu oponente tem também votos. Eu pego algum amigo que possa dividir esses votos com ele, e automaticamente eu me elejo. É uma estratégia. É uma estratégia política, assim como é usado, e você é um suplente da Câmara Municipal aqui de Peruíbe. Quando se faz uma coligação, se colocam lá os candidatos também do partido, é o zero e vezeiro de colocar os bens votados e colocar os laranjas, que é só para fazer legenda, para eleger lá um ou dois amigos que sabem que vão se eleger às custas daqueles que têm uma meia dúzia de votos. Ou seja, você tem candidatos que não são competitivos, mas vão ter um número considerável de votos para pelo menos inflar a coligação. No caso dessas próximas eleições, a legenda necessária. No caso dessas próximas eleições, é o partido tem que atingir o quociente. Então, a estratégia dos partidos para a próxima eleição qual que é? Ter 2 ou 3 nomes competitivos, uma série de nomes que tenha 50, 100 votos. E é por isso que às vezes a mulher é mal representada em partido. Verdade. Porque usam a figura da mulher, apenas para cumprir os 30%, que é o que a lei manda. E, na verdade, essas mulheres vão agregar lá 100, 150 votos, isso dizendo na Câmara Municipal, né? 100, 150 votos. As grandes lideranças femininas, pode ver que o partido não convida. Verdade. E existem muitas lideranças. Aliás, tem mulher que mereceria estar lá na Câmara, né? Muito mais do que muito marmanjo que anda por aí. Verdade. Ô Tuca, você já volta daqui a pouco, que daqui a pouco vamos falar do problema lá do Ribamar, dos alagamentos, etc. E que nós estivemos acompanhados de um técnico e vamos mostrar para vocês onde estão os problemas que acabam aí criando a situação de alagamento no bairro Jardim Ribamar. Aqui no Na Mira nós mostramos a realidade. Daqui a pouco nós temos a presença também. Cuidado, Tuca, cuidado! Tuca! Passou na frente da câmera.
Deu pra ver de perfil. Parecia uma espaçonave. Eu achei que tava na 2. É, você achou que tava na 2, tá certo. Olha só, gente, vamos para um rápido recado dos nossos parceiros. Eu volto com a doutora Valéria para um bate-papo com a gente aqui sobre sentimentos. Hoje é dia de doutora Valéria na Mira Informação Verdade. Eu quero que você acompanhe. Hoje tem muita coisa aí. Um pé lá e o outro cá, eu volto já já. Acompanhe as promoções dessa semana no Supermercado Ponto Bom. Cada vez melhor. Arroz Alibaba tipo 1, pacote de 5 quilos, R$10,99. Leite Italac 1 litro, R$2,99. Açúcar da Barra, pacote de 1 quilo, R$1,99. Café Jardim, pacote de 500 gramas, R$6,99. Macarrão Bortolini, pacote de 500 gramas, R$1,79. Milho verde Stella Douro, 200 gramas, R$1,39. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$2,89. Refrigerante Quat Guaraná, 2 litros, R$3,99. Água sanitária Sanol 2 litros, R$2,99. Sabão em pó Omo Multiação, 1 quilo, R$6,99. Linguiça toscana Frigo Plus, R$9,90 o quilo. Olá, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo agora na TV Vale das Artes. Eu sou o André Veloso, estou aqui na Panorama Musical, unidade de Peruíbe. E eu queria te convidar para você vir conhecer a nossa loja. Estamos repletos de várias novidades: violões, guitarras, teclados, mesas de som, caixas de som. Olha, uma variedade de produtos incríveis. Eu gostaria de pedir um minutinho da sua atenção para dizer para vocês quais marcas a Panorama Musical tem a pronta entrega aqui na unidade de Peruíbe, tá? Então, Takamine, Fender, Marshall, Korg, Holland e Yamaha são uma variedade de marcas conceituadas no mundo da música que nós temos aqui em Peruíbe para você. Venha nos fazer uma visita e conferir as nossas ofertas. Para você que ainda não conhece a nossa loja, nós estamos aqui atrás das lojas pernambucanas, tá bom? Na rua Barão de Mauá, 901, loja 4. Panorama Musical, o lugar que faz música acontecer. Doutora Valéria, hoje a senhora deu risada aqui nos bastidores da TV. Se a gente for começar a colocar tudo que acontece aqui, hein, doutora Valéria, para o pessoal de casa ver, já viu, dava um reality show paralelo, né? Com certeza. Doutora, antes de começarmos o programa, eu gostaria que a senhora falasse de um tema que a senhora falou aqui nos bastidores, que infelizmente os governantes, quando falam de saúde, e falam pouco, mas quando falam pouco, mas falam besteira pra caramba, eles esquecem de falar da questão da saúde mental, né? Eu comentei com você antes, né, Cris? Eu acho importante, sim, a gente falar sobre isso. E a gente começar a prestar atenção no discurso aí dos candidatos sobre essa questão que é muito importante. Doutora, porque aquela câmera ali. Porque saúde mental, gente, é tudo. Se a sua cabeça está bem, se você está equilibrado, o seu corpo está bem, a sua vida, por mais que você tenha problemas, todo mundo tem, né? Problemas concretos, inclusive, né? Que a gente tem aí questões de trabalho, de dinheiro hoje no país muito sérias, da economia, crise moral, etc. Mas se você tiver minimamente equilibrado mentalmente, você consegue lidar com as questões de uma forma melhor, mais positiva e mais construtiva. Verdade. Principalmente. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso mesmo. A gente tem poucos profissionais dessa área da saúde mental, tanto na psiquiatria como psicólogos, menos ainda no sistema público. Os poucos que a gente tem, atende assim, quando a pessoa tem muita sorte, né? Que é um lugar menor, às vezes sem tanta demanda, uma vez por mês, quer dizer, alguém que está com um comprometimento mental maior, que
que está com problemas mais sérios, ser atendido por um psicólogo, por um psiquiatra uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, é muito pouco. Aliás, até salientando aqui, que os governos já deveriam ter uma noção que isso precisa ser tratado como se deve. Porque o que uma prefeitura gasta, de remédio não está no gibi, né, doutor? Não está, não sou eu. Ah, tá. Então, não, com certeza, você está falando uma coisa importante, Cris, que assim, a gente gasta muito, a gente não gasta com promoção de saúde, com prevenção, né? Quando você cuida da população em todos os aspectos, inclusive nessa questão da saúde mental, você está prevenindo aí uma série de gastos, porque hoje a nossa proposta era até falar sobre essa questão de coloque seus sentimentos para fora, que é mais difícil de você adoecer, de você adquirir doenças psicossomáticas. Então, a partir do momento em que você investe nessa prevenção da doença mental, você vai gastar muito menos, né? O poder público vai gastar muito menos, porque as pessoas não vão ficar doentes, inclusive fisicamente, né? Porque muitas das doenças, problemas que nós temos físicos, são consequências de questões mentais mesmo, psicológicas, muitas vezes. Tá certo. Doutora, eu vou chamar um recadinho dos nossos parceiros, eu já volto com o Namira Informação Verdade para falarmos do tema de hoje. Vamos bater um papo, coloca aí. Ok. Aqui no Empório da Fogaça, usamos os melhores produtos do mercado para oferecer a você uma esfirra, fogaça, beirute e uma série de opções do nosso cardápio com um sabor marcante e único. Produtos com um sabor natural, porque são naturais, com um gostinho de quero mais. Um dos nossos ingredientes é o amor pelo que fazemos. Por isso, você sempre sabe que o produto que está consumindo é do nosso Empório da Fogaça. Tudo artesanal, tudo priorizando o sabor. Empório da Fogaça, aqui você conhece, aqui você sabe. Uma empresa made in Peruíbe. Rua Almirante Barroso, número 515, no centro de Peruíbe. Peça pelo nosso WhatsApp, 13 997 17 9180. Empório da Fogaça. A X-Film é uma loja especializada em aplicação de insulfilmes, tanto em carros como em residências. Trabalhamos com várias opções de insulfilmes, linha automotiva, de segurança, anti-vandalismo, arquitetura e também decorativa. Na X-Film você também encontrará papéis de parede para decoração da sua casa, podendo optar pela impressão digital. Aqui você encontra materiais de qualidade e com selo de garantia X-Films, profissionais qualificados que te darão segurança na hora da aplicação no seu automóvel ou na sua residência. A X-Film oferece um atendimento em toda a Baixada Santista, Vale do Ribeira e também em São Paulo. A X-Film fica localizada na Avenida Padre Anchieta, 4546, bairro Três Marias, em Peruíbe. Telefone 3455-9521 ou 99734-1750. X-Film. Doutora Valéria, mais uma vez aqui no nosso programa, falando da alma. Eu sempre falo, quando a gente fala... Como os gregos, como os gregos diziam, né? A gente está falando da alma, né? Quando a gente está falando de questões psicológicas e etc. E um dos temas que nós vamos dar uma pincelada aqui, não sei se vai dar tempo para desenvolvermos como gostaríamos, porque aproveitamos a primeira parte da participação da senhora para falarmos da importância do tema que não vem sendo debatido pelos candidatos à presidência. Hoje nós vamos falar, fale dos seus sentimentos e não adoeça, é isso? Isso Por quê? mesmo. Falar dos sentimentos pode curar a gente de alguma doença? Como é que é essa história, doutor? Na realidade, como eu estava falando antes, né? As doenças psicossomáticas, a gente desenvolve muitas, né? Tem muitos estudiosos que acreditam que o cérebro é capaz de matar células que estão ligadas ao sistema imunológico. E aí, se a gente for pensar dessa forma, né?
Muitas vezes as pessoas desenvolvem alguns quadros alérgicos, problemas gastrointestinais crônicos, como eu falei já, alergia, enxaqueca, algumas dores no corpo que não cessam, e a pessoa faz diversos exames clínicos e não aparece nada clínico, né? Então, assim, o que acontece? A gente se fecha, muitas vezes, se tranca, né? Não fala aquilo que a gente sente, não fala aquilo que a gente pensa, em muitas situações, e isso é claro, de alguma maneira, o cérebro da gente vai afetando o corpo. Fica guardando, né? guardando naquela caixinha, é como se enchesse o copo de água até ele transbordar, vai chegar um momento que vai transbordar. Isso mesmo, e aí a gente vai adquirindo essas doenças mesmo psicossomáticas. Doutora, muitas vezes a gente fala, a senhora fala, por exemplo, ela fala dos seus sentimentos, e o pessoal já liga de falar dos sentimentos, você procurar um psicoterapeuta, conversar, mas não é verdade, né? Você pode dividir seus sentimentos com quem convive com você, né? O psicoterapeuta é algo mais técnico, é isso? Você falou bem, Cris, não necessariamente você precisa procurar uma psicoterapia, a não ser que você veja que a coisa está se tornando um pouco mais grave, né? Uma depressão, por exemplo. Que você está entrando numa depressão, ou num quadro muito grande de ansiedade, ou como eu falei, você está apresentando diversos sintomas, fazendo diversos exames clínicos e não dá nada nesses exames, né? Então, aí talvez seja um caso de procurar uma psicoterapia. Quando eu falo de falar dos seus sentimentos, é principalmente com quem você tem vínculo, com quem você tem intimidade. E a gente já falou aqui no programa várias vezes, né, Cris? O quanto é importante a gente manter e criar esses vínculos, né? Ter esses vínculos fortalecidos, ter pelo menos uma pessoa de em quem confiança, a gente, né? Exatamente, possa confiar, com quem a gente possa ser a gente mesmo, sem tantos disfarces, porque na vida que a gente está tendo hoje, moderna, a gente vive com muitos disfarces. Você olha a rede social, parece que está todo mundo feliz, né? Ah, sim, a vida é maravilhosa, fantástica. Esses dias eu estava vendo, né, a rede social do Tuca, o Tuca na piscina, com o peito aberto, mostrando, todo estiloso. Eu falei, meu irmão, tá muito feliz esse Tuca Fumagalli. Depois liguei, Photoshop. E tem mais essa, né? Porque as pessoas, além de tudo, elas arrumam as fotos, né? Então, produzem para ficar... Produzem. Então... Contreiras faz, verdade. Fica com uma coisa mesmo de realidade virtual, que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com a nossa realidade externa e interna, né? Eu faço uma pergunta para a senhora. A senhora, doutora Valéria... Lá vem ele. Não, tem que perguntar. O jornalista é um bicho chato. Lá vem ele. É a doutora Valéria... de verdade, no sentido, o dia, a forma que a senhora toca o seu dia, é a senhora mesma, é a senhora 100%? Porque a senhora convive comigo, de certa forma, o Tuca e tal, todo mundo sabe que eu sou maluco igual eu sou aqui, 100%, o dia inteiro assim. Mas a senhora é assim também? 100% não, Cris. Não, e você, né, também não é 100%. Não, a senhora acha que eu não sou doideira assim, né, 100%? 100% a gente nunca é, difícil. A gente sempre cria um personagem para levar público. Com certeza. E ainda mais hoje, no contexto profissional, por exemplo, né? Com essa escassez de trabalho, com tudo isso que a gente está vivendo, com essa pressão toda, né? Que a gente tem medo de perder o trabalho, enfim, que muitas pessoas estão vivenciando hoje. Aí mais ainda, né? A pessoa, ela se comporta da maneira, muitas vezes, que os outros esperam. Cria uma máscara. Sim, com certeza. E agora, nos relacionamentos afetivos, isso acontece muito também. Muitas vezes as pessoas se relacionam com fantasias, né? Eu me relaciono com alguém que não existe, você se relaciona com alguém que não existe também do outro lado. A senhora sabe que eu tenho... o Tuca, agora, Tuca, foi confirmada a sua tese, porque eu achava que eu namorava Angelina Jolie. Mas a doutora falou que é fantasia. É mesmo. Só sobrou a G, né, do Jolie. Então, por isso que é muito importante a gente, quando você falar, você é autêntico. Na minha vida, eu tento ser o máximo possível. Agora, muitas vezes a gente até quer ser autêntico. A gente quer dizer o que pensa, a gente quer ser quem a gente é, mas... Mas, doutora, eu faço isso, vou ser sincero, né? Eu faço isso e vou dar um conselho. Fecha muitas portas, vocês não fazem ideia. Mas muitas portas. Você ser autêntico até demais, falar muito o que pensa, fecha... Abre algumas, né? Mas fecha muitas, né? Eu acho que tem que ter uma ponderação. Sem dúvida. Eu falo isso de verdade. Aqui eu estou falando, abrindo meu coração, aqui não é brincadeira, não. Estou falando a verdade.
Hoje, depois de um tempo, a gente vai se tornando mais experiente, evidentemente. Hoje, eu acho que eu seria um pouco mais ponderado do que eu fui no passado, entendeu? Porque depois de um tempo, parece que a gente se arrepende de tanta coisa, né? É verdade. Impressionante. Deixa eu só comentar uma coisa. À vontade. Na Folha de São Paulo, segunda-feira, o Luiz Felipe Pondé, sabe? Sei, maravilhoso. Eu gosto muito dele. Ele é meio direitista demais. E o Tuca, como é da esquerda, que ele se sente ofendido. Ele está falando, nessa última crônica que ele escreveu no jornal, ele escreve na Ilustrada toda segunda, né? Sobre ser discreto, sobre a timidez entre aspas, né? Mais nesse sentido de ser discreto nas suas ações, discreto naquilo que você fala, discreto em dizer, colocar tudo aquilo que você é capaz, que você fez, que você conseguiu, né? Mas o fazer, nesse sentido, ao invés de ser um pavão. Ele fala da timidez, mas que não é a timidez como a gente conhece no senso comum, né? Porque na nossa sociedade hoje a gente vê a timidez como negativa, na maior parte das vezes. Eu achei interessante, porque eu achei que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Que é assim, que é essa ponderação que você falou, quer dizer, é muito importante que eu tenha esse momento íntimo com alguém, comigo mesmo e com alguém, para que eu possa desabafar e dizer de verdade o que eu sinto e o que eu penso. Mas socialmente hoje, o que está sendo muito valorizado, eu acho que daqui para frente mais ainda, é essa descrição. É você fazer as coisas sem alardear. A senhora acha mesmo que nesse tempo de redes sociais, Sim. tudo, a gente tem que se tornar mais discreto? Sim, acho. Até profissionalmente é bom isso? Sim, eu acho. Ele coloca isso e eu achei muito interessante, porque parece ir na contramão mesmo desse movimento todo que a gente tá vivendo, né? Mas eu acho que a tendência, porque olha, veja, a gente falou da questão profissional, por exemplo. A gente tem essa história das redes sociais, que todo mundo parece que é bacana aparecer. Mas quando você vai conversar nas rodas com pessoas que refletem um pouquinho mais, né, que pensam mais sobre essas questões, as pessoas repudiam esse tipo de comportamento. Fica criticando. Ai, você viu a Odete? É que eu divisi. Você viu a Odete na rede social, postou foto de biquíni, aí vira aquele negócio, né? Acaba se tornando algo negativo, né? Essa exposição desnecessária, né? Sim, se torna muito negativo. Eu acredito que se torna... Eu, por exemplo, eu sempre digo que a rede social, no meu caso, é mais uma ferramenta de trabalho, de divulgar meu trabalho. Mas é uma coisa que eu fico falando da minha vida pessoal, da minha vida com o meu filho, que eu faço desde... Que eu vejo gente colocar lá, viu, Tuca? Ai, gente, eu vi esses dias, juro pra vocês, cortaram a luz de casa hoje, que absurdo. É sexta-feira, vou passar o fim de semana sem luz. As pessoas se expõem, né? Você acha que isso é coisa de falar? Exatamente. Aí você não atende, acabou. Ele já está pretendendo alguma coisa. Doutora, como sempre, sua participação é excelente aqui. Obrigada, Cris. Eu agradeço mais uma vez a vinda da senhora. E eu quero fazer uma última pergunta antes da senhora ir embora. Diga. Diga algo que a senhora gostaria de falar sobre esse momento do país, mas que a senhora já não falou para nenhum lugar, justamente porque a senhora segurou. Eu não vou falar, porque eu não quero chatear nem A, nem B. Esse é o momento da senhora. Nossa, não é fácil, a senhora está falando, fale dos seus sentimentos e se cure. Quem sabe esse sentimento da senhora aí não acaba curando o país, ou pelo menos algumas pessoas estão pensando em votar por PCO, por exemplo. Olha, eu acho que o meu sentimento olhe mais para o seu país, valorize mais as pessoas, pense mais no coletivo. Porque enquanto a gente não tiver a mínima consciência de coletivo, que eu não vivo sozinha e que o mundo não gira em torno do meu umbigo, que eu preciso enxergar o outro que está ao meu lado, eu preciso saber que eu tenho vizinho, eu preciso saber que eu tenho os meus colegas de trabalho, enfim, que as pessoas têm modos diferentes de pensar, a gente acho que não vai progredir, Cris. Eu acho que realmente é pensar no coletivo. Politicamente, inclusive, sem dúvida. Obrigado, doutora. Essa é a nossa doutora Valéria, como sempre aqui com a gente.
dando um show, né, comentando sobre a alma. Esses dias me falaram que a senhora vinha para cá. Eu gosto daquela doutora que fala das coisas da nossa cabeça. Eu falei, não, senhora, pelo contrário, nós estamos falando da alma. Obrigado, doutora Valéria. Obrigada a você, Cris. Olha só, vamos para um recadinho dos nossos parceiros e já voltamos com o Namira Informação Verdade. Os laboratórios Ômega 3 vêm consolidar um trabalho de mais de 10 anos na região. A unidade de Peruíbe oferece velocidade na entrega de exames e profissionais capacitados para atenderem diversas especialidades, como exames de sangue, fezes, urina, exames de DNA, sexagem fetal, toxicológico para renovação da CNH, colesterol, glicemia, Papa Nicolau, anatomia patológica, entre outros. Os serviços Ômega 3 são tão eficientes que você consegue resultados no mesmo dia. Temos também a opção com a comodidade de coleta domiciliar e resultados online. Certificado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, o Ômega 3 está qualificado para atender você e sua família. A unidade de Peruíbe do Laboratório Ômega 3 fica na Avenida Professora Terezinha Rodrigues Calil, 1115 Centro. Telefone para contato 3455-9823. A unidade de Iguape fica na Rua Latife Correia, número 5, Centro. Telefone para contato 3841-5424. A unidade de São Vicente fica na Rua João Ramalho, número 216, Centro. Telefone 3379-5694. Estamos diretamente da Mr. Suco, a primeira casa de sucos aqui da cidade de Peruíbe. Olha só, 38 tipos de frutas para você fazer a sua combinação para ter um suco sensacional. Ah, esqueci de falar, também temos os complementos, ou seja, o suco fica maravilhoso, você sente o sabor da fruta, olha, tem até os pedacinhos da fruta. É de dar água na boca ou não é? Pensou em suco? Agora em Peruíbe pensou Mr. Suco. Olha, quem vai convidar você para conhecer aqui a Mr. Suco e essas delícias é ele, o Jonathan, aqui da Mr. Suco. Jonathan, convida o pessoal de casa. É isso aí mesmo, pessoal. Venham conhecer a primeira casa de suco em Peruíbe. Aqui você trabalha com produto natural, nada de polpa, nada de coisa enganosa. Aqui é fruta natural mesmo, produtos naturais de qualidades, fresquinhas todos os dias. Temos baguetes, saladas de frutas, lanches naturais, sucos especiais para quem pratica academia, exercícios, vitaminas, aquela da vovó de abacate que você tinha. A gente tem aqui. Venham visitar. Estacionamento grátis. Se você não achou estacionamento na frente da loja, nós pagamos a Zona Azul para você. Venham conhecer a casa. Olha só, lembrando que aqui na Mr. Suco você pode pagar a sua compra com todas as bandeiras de cartões de crédito e débito. Ou seja, né, Jonathan, não tem desculpa. Vem pra cá. Onde fica a nossa Mr. Suco? Na Rua Taquaritinga, número 48, aqui no centro. Gente, olha só, eu quero falar para você da Delivery Much. Você em casa quer pedir o teu lanche, o teu prato delicioso, são diversas opções. Baixe o Delivery Much através da Play Store. Você baixando o Delivery Much, você já ganha para compras acima de R$30 um copo desse daqui maravilhoso da Delivery Much. Entre lá na App Store ou na Google Play, baixe para o seu smartphone o aplicativo Delivery Much e para as compras acima de R$30 você ganha esse maravilhoso copo oficial da nossa Delivery Much. Tá certo, pessoal? Olha só, obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele há de querer. Tchau, tchau.